Bom dia, turma. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, uma videoaula. A gente está vendo aí sobre movimento circular uniforme. E então eu já apresentei alguns conceitos para vocês, como frequência, período, como relacionar a trajetória com o período. É muito importante lembrar a fórmula do comprimento do círculo e a gente ter a clareza de como descrever matematicamente o círculo. Então, o comprimento do círculo a gente vai usar bastante, a gente vai usar bastante também regra de 3 para converter ângulos em graus e radianos. Como a gente vai ver os ângulos em radianos vão ser mais úteis para nós do que em graus, então eu vou dar preferência para a gente trabalhar com essas unidades. Vou fazer um resumão e vou explicar um pouco a diferença entre o conceito de velocidade linear e velocidade angular, que é extremamente importante. Eu vou fazer uma breve revisão com os conceitos mais importantes no quadro, para que vocês possam também fazer pequenas anotações aí no caderno, e vou resolver 2 exercícios rapidamente para que vocês tenham também exercícios resolvidos para poder se orientar no estudo de vocês. Eu peço para que vocês, se tiverem dificuldade com qualquer exercício, me perguntem. Pode perguntar mais de uma vez, a gente está aqui para isso. E por último, eu queria dizer que esse período excepcional que a gente está passando não vai ser para sempre e que daqui a pouco a gente vai estar já em sala de aula recuperando alguma coisa que talvez tenha ficado para trás, tentando nivelar todo mundo, e o trabalho que a gente está fazendo agora é extremamente importante para que isso possa ser feito com sucesso posteriormente. Então eu peço a colaboração de vocês, peço que vocês tenham mais engajamento nas atividades, que me procurem sempre que tiver dificuldade. E é isso, bora lá, vamos ver aí o movimento circular uniforme. Então vamos lá, aqui revisando alguns conceitos. A gente estava discutindo o MCU, que é o movimento circular uniforme. Então o movimento circular uniforme descreve trajetórias de velocidade constante em trajetórias circulares, né? A gente tinha visto lá nos últimos estudos que essa velocidade ela é sempre tangente à trajetória. O que isso significa? Significa que ela sempre aponta ao longo de uma direção que é tangente ao círculo. Então, se meu círculo está descrevendo assim, é uma direção tangente. E aqui vale a mesma coisa. O fato dessa velocidade ser constante implica que todos esses vetores em qualquer ponto vai ter o mesmo tamanho. Da mesma forma, se eu quiser representar o vetor aceleração, a gente viu que a aceleração centrípeta ela sempre aponta para dentro, né? Então em cada ponto ela vai apontar para dentro. Então vamos relembrar aqui. Essa velocidade é constante, então eu posso pegar qualquer intervalo de tempo, medir essa velocidade, que ela vai ser a velocidade do meu móvel em todo intervalo de tempo. Então vai ser conveniente para a gente escolher um intervalo de tempo que a gente saiba alguma coisa sobre a trajetória. Então se eu pegar o tempo que o móvel leva para completar uma volta, esse tempo eu defini antes como período, e eu chamei ele pela letra T. Então vamos colocar aqui. O período que a gente representa pela letra T grande é o tempo que ele leva para dar uma volta. Mas eu também sei quanto que ele anda em uma volta. O ΔS em uma volta ele é o quê? Ele é o comprimento do círculo, que a gente sabe da matemática que vale 2πr. Aonde esse R aqui é o raio da trajetória, que é esse valor aqui. Eu posso isolar o período, né? A gente já tinha discutido lá. O período, então, ele vai ser, só joga o período para cá e o V para cá. Ele vai ser, então, o ΔS, ou o comprimento da circunferência, dividido pela velocidade. A gente também discutiu a frequência do movimento. Então a gente falou que o inverso do período era a frequência. Então 1 sobre T é a frequência. Eu também posso escrever que o período também é o inverso da frequência do movimento. Então se eu fizer essa mesma relação inversa, eu tenho a frequência. Do mesmo jeito que 1 sobre F é igual a T, também o F ele também vai ser igual a 1 sobre T. E a gente viu também que o módulo da aceleração centrípeta está intimamente relacionado com o raio da trajetória e a velocidade que o móvel tem. Então, a gente definiu que o módulo do vetor aceleração centrípeta é igual a v quadrado sobre r. Todo mundo aqui, todos os vetores aqui que estão colocados estão em módulos. Todas essas fórmulas valem.
Agora, tem um outro detalhe aqui, que é o seguinte, a gente está trabalhando sempre com a velocidade que o móvel tem em cada instante, aquela velocidade que eu defini como velocidade instantânea. Essa velocidade que eu defini aqui como distância por unidade de tempo, ela é uma velocidade que a gente chama de velocidade linear, em oposição à velocidade angular. Então eu vou definir esses conceitos e aí a gente vai trabalhar eles e eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que isso funciona. Eu tenho que distinguir esses dois conceitos, né? A velocidade linear, que era o que a gente estava trabalhando, a gente chama de velocidade linear porque é o espaço percorrido por unidade de tempo. Mesmo que ele não seja em linha reta, que ele seja uma trajetória curva, essa velocidade aqui, ela é uma velocidade linear. Em oposição à velocidade angular, que é quanto de ângulo que ele varia por unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a trajetória, meu móvel está aqui, depois de um tempo ele está aqui, a minha variação angular é essa variação interna aqui. E essa variação angular por unidade de tempo vai ser a minha velocidade angular. Então aqui eu tinha espaço por unidade de tempo. A unidade disso, eu uso esse cochete para fazer o símbolo de unidade, vai ser a unidade de distância dividido pela unidade de tempo. Então no sistema internacional vai ser metros por segundo. A mesma coisa vale para a velocidade angular. De unidade, a unidade da velocidade angular vai ser a unidade de ângulo dividido pela unidade de tempo, que pode ser grau por segundo, mas a gente prefere usar radianos por segundo. Então, rad por segundo. Por que prefere usar radianos por segundo? A gente vai ver que o radiano ele é uma unidade mais conveniente de ângulo. Por quê? Porque ele se relaciona facilmente com o comprimento do círculo. Vocês vão ver lá no livro, tem uma tabela para converter ângulos para radianos. Agora, se vocês ficarem só usando isso, vocês vão ficar escravos dessa tabela. Se vocês tiverem um ângulo diferente, vocês não vão conseguir passar para radianos. Então eu vou explicar um esquema que vocês podem aplicar para qualquer ângulo que vocês quiserem. Tá bom, gente. Eu dei uma rebaixada aqui na tela pra gente usar o quadro de baixo. Vamos lá. Se eu tenho essa minha velocidade angular aqui, que é essa letrinha ômega, eu tô dizendo que ela é delta θ por delta t, ou seja, é o intervalo angular que o meu móvel percorreu dividido pelo intervalo de tempo que ele levou para percorrer esse espaço. Então, se o meu móvel saiu desse ponto da minha trajetória e andou até esse outro ponto da minha trajetória, o deslocamento angular ele é dado por esse ângulo delta θ aqui. A trajetória linear, ela vai ser essa trajetória de fora, delta S. E se esse ângulo estiver em radiano, eu posso relacionar o deslocamento linear com o deslocamento angular, através da seguinte fórmula: delta S é igual a R delta θ, que é o sinal de vezes. Onde o meu R é o raio da minha trajetória, que é dado por esse intervalo aqui. A partir dessa fórmula aqui, a gente consegue ver que quanto maior a minha trajetória, maior o meu R. Se eu aumentar esse Rzinho aqui, eu aumento todo esse número aqui, eu aumento tudo que está desse lado da igualdade. Então eu vou ter que aumentar o meu delta S também. Ele aumenta linearmente. Eu vou representar isso da seguinte forma no meu gráfico. Se eu tiver aqui um outro valor, eu vou chamar esse R aqui de R1 e esse delta S de delta S1. Eu tiver um outro valor aqui, esse meu valor aqui vale R2, o meu novo delta S, que eu vou chamar aqui de delta S2, ele vai ser maior que o meu delta S1, mesmo que o meu delta θ seja igual. O que significa isso? Para o mesmo deslocamento angular, eu vou ter diferentes deslocamentos lineares. Então, do mesmo jeito, a velocidade linear nessa trajetória, ela tem que ser muito maior do que nessa trajetória. Imagina então que eu tenho aqui um objeto rodando, que pode ser uma hélice de um helicóptero, uma hélice de um avião ou de uma estação de energia eólica, sei lá. Uma hélice aqui
e ela vai rodar assim nesse sentido, tá? Aqui é o centro da trajetória. Se eu amarrar uma fitinha nesse ponto e outra fitinha nesse ponto, então uma fitinha eu amarrei aqui na minha posição 1 e a outra aqui na minha posição 2. As duas fitinhas vão descrever a mesma velocidade angular, a mesma variação angular por intervalo de tempo. Por quê? Porque elas estão presas na hélice, elas estão presas na minha barra, então elas caminham juntas aqui. Agora, o deslocamento linear vai ser muito diferente. Por quê? Porque essa fitinha que eu amarrei mais perto do eixo de rotação, do centro da trajetória circular, essa fitinha vai descrever um ΔS menor que a fitinha que estiver mais distante. Por quê? Porque ela está mais longe do raio. O espaço percorrido é maior e ele é dado por essa fórmula aqui. Tá, agora eu falei que essa fórmula aqui ela só vale se o ângulo estiver em radianos, se ele estiver em graus, ela simplesmente não vale. Então como é que eu faço para converter de graus para radianos? Se eu tiver, sei lá, digamos, um problema que me dá o deslocamento angular em graus e eu quiser converter ele para radianos. Bom, é muito simples, o que eu vou usar é sempre uma regrinha de 3. O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que a minha circunferência inteira descreve 2π em radianos. Então 2π vale a circunferência inteira. E quanto que vale em graus? 360 graus. Então eu vou escrever 360 graus está para 2π. É só fazer uma regrinha de 3. E aí o ângulo que eu quero descobrir, que eu vou chamar aqui de θ em graus, ele vai ser igual a x. É só multiplicar cruzado e você encontra o valor de x que vai ser o ângulo em radianos. Digamos aqui, só para dar um exemplo prático, que eu queira encontrar quanto que é 30 graus em radianos. Então é só eu colocar ali na minha regrinha de 3. Eu vou fazer 360 graus está para 2π, assim como 30 graus está para x. Eu multiplico o cruzado, né? Então eu vou ficar com 360 graus que multiplica x é igual a 30 graus que multiplica 2π. Eu tenho o grau dos dois lados, eu não preciso continuar com eles. Do mesmo jeito, esse zero aqui eu posso cortar com esse zero aqui. Então eu vou ficar com x é igual a 3 vezes 2π dividido por 36. 3 vezes 2 é 6. Então eu posso colocar 6 aqui. 6π dividido por 36. E 36 está na tabuada do 6, né? 36 é 6 vezes 6. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 6. Então 6 dividido por 6 é igual a 1. E 36 dividido por 6 é 6, como eu falei. Então isso aqui é π sobre 6 rad. Então essa regrinha de 3 você pode aplicar para qualquer ângulo que você quiser. Você chega aqui, substitui o ângulo que você quer, escreve teu ângulo aqui, ângulo em graus, escreve ele aí e multiplica cruzado, igual eu fiz, e você encontra o ângulo que você quiser. Vamos fazer alguns exemplos em que eu vou encontrar a velocidade angular, velocidade linear, período, para vocês se habituarem com isso.